Produtos que foram criados sem querer. Muitas vezes, uma invenção não sai de acordo com o que é esperado pelo seu criador. Em alguns casos, o inventor pode cometer um erro no meio do processo, acrescentar itens a mais ou até mesmo fazer um cálculo errado. Nem sempre o conhecimento tecnológico é o fator determinante para uma invenção dar certo. E é aí que tudo sai fora de controle, podendo assim surgir um novo produto no mercado. Tá curioso para ver? Curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton, está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que esse conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. Ao longo da história, alguns inventores como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e muitos outros fizeram descobertas em seus setores que não tinham nada a ver com suas áreas de atuação. Se até os maiores gênios da história da humanidade erraram, quem somos nós para colocarmos em dúvidas as invenções que vamos ver nesse vídeo? A seguir, alguns produtos que surgiram sem querer, tanto por erro dos seus criadores ou simplesmente por um mero acaso. A primeira invenção descoberta por acaso da nossa lista de hoje é o Viagra. Os pesquisadores do laboratório Pfizer queriam apenas tratar a angina e a hipertensão. A ideia inicial era usar o fármaco citrato de sildenafila para esse fim. Sem querer, o remédio passou a curar a impotência sexual masculina, mantendo uma ereção peniana por muito mais tempo. Diante dessa descoberta, a empresa farmacêutica responsável pelo produto mudou todo o foco da pesquisa e, em 1996, patenteou a invenção que você conhece hoje como Viagra. A patente desse medicamento foi inspirada no Brasil no ano de 2010. Outras marcas surgiram com nomes diferentes, mas o princípio ativo do produto continua sendo o mesmo: corrigir a impotência sexual masculina. O segundo produto da nossa lista foi o forno de micro-ondas. Em 1945, o engenheiro Percy Spencer trabalhava em uma empresa de equipamentos militares e aeroespaciais. Spencer estava com uma barra de chocolate em seu bolso e, de repente, sentiu algo diferente com a guloseima. Spencer estava manuseando um aparelho de radar ativo sem perceber o que estava acontecendo com o chocolate. Naquele momento, a barra de chocolate que estava no bolso da calça de Spencer começou a derreter devido à ação das micro-ondas irradiadas pelo aparelho. Sem querer, Spencer notou que sua descoberta tinha um enorme potencial culinário. A empresa não perdeu tempo e patenteou a ideia em 1946. O primeiro alimento a ser preparado no micro-ondas foi nada menos do que a pipoca. O terceiro item da nossa lista é a supercola. A substância extremamente aderente chamada cianoacrilato foi descoberta pelo químico Harry Culver, da divisão da Kodak de Nova York. A ideia de Culver era criar um plástico claro que pudesse ser usado nas miras de precisão dos armamentos do exército americano. Por ser muito pegajosa, o cianoacrilato foi descartado só em 1951, quando Culver estava na unidade de Kingsport, no Tennessee, percebeu que o produto grudento poderia ter alguma utilidade. Aí ele teve a ideia de criar um polímero resistente ao calor para ser aplicado em aviões a jato. Após alguns testes, Culver percebeu que o cianoacrilato, que mais parecia uma cola, não precisava de calor nem de pressão para unir duas partes fortemente.
Só em 1958, a supercola foi patenteada. Por pouco, esta descoberta não passou despercebida pelos grandes empresários daquela época. O quarto produto da nossa lista é o antiaderente Teflon. No ano de 1938, surgiu através de um experimento mal sucedido a salvação dos cozinheiros de plantão. Roy Plunkett, um químico americano, estava fazendo um experimento com o clorofluorcarbono em um processo de refrigeração. Um acidente fez com que Roy parasse o experimento para fazer um reparo em uma das peças. Ao abrir o cilindro de refrigeração, onde esperava encontrar apenas gás, Roy encontrou um pó branco, que mais tarde descobriu ser politetrafluoretileno, como um ótimo lubrificante e também um material menos aderente encontrado em nosso planeta. Logo em seguida, esse material ganharia o nome comercial de Teflon, sendo usado na indústria aeroespacial, no setor de telecomunicações e em muitas outras aplicações. O Teflon seria aplicado também em panelas e frigideiras, simplesmente para impedir que a comida ficasse grudada no fundo. Nada pode ficar grudado no Teflon, nem mesmo aquele açúcar caramelizado que em outras panelas é quase impossível de limpar. O número 5 da nossa lista é o Frisbee, ou disco de lançamento. A história do Frisbee, ou disco de lançamento, começou no ano de 1871 nos Estados Unidos da América. Os pratos que embalavam as tortas produzidas por William Russell Frisbee, proprietário de uma confeitaria, eram jogados de um lado para o outro pelos jovens do lugar. Uma confeiteira chamada Frisbee Pie também gostava muito da brincadeira, mas foi Frederick Morrison que começou a levar essa brincadeira mais a sério. Morrison ajustou as medidas do prato para dar mais aerodinâmica ao brinquedo e, em seguida, lançar uma versão feita em plástico. Encontrado principalmente em praias e parques, foi apelidado primeiro de Pluto Platter. O Frisbee é mais um produto fruto de uma reinvenção. O sexto item da nossa lista é a webcam. A invenção da webcam, em 1991, nasceu da preguiça de alguns pesquisadores da Universidade de Cambridge, que tinham de caminhar para poder tomar um cafezinho. De onde estavam até a sala do café, precisavam caminhar um grande percurso, muitas vezes sem saber se o café estava pronto ou se já tinha acabado. Daí surgiu a ideia de colocar uma câmera ligada diretamente em um dos computadores para que pudessem monitorar remotamente a garrafa de café. Só em 1993, com a chegada da internet, esses pesquisadores resolveram que todos da empresa poderiam ter acesso à sala de café através da rede mundial de computadores. E foi assim, sem nenhuma pesquisa ou avanço tecnológico, que surgiu o que conhecemos nos dias de hoje como os olhos do mundo, a webcam. O sétimo produto da nossa lista é o Velcro. Em 1941, um engenheiro suíço chamado Jorge de Mestral tinha o hábito de sair para caçar. Certo dia, Jorge notou que sua roupa estava cheia de carrapichos de uma planta. Curioso pelo modo com que aqueles pequenos vegetais agarravam em suas roupas, Jorge colocou uma amostra do vegetal no microscópio e descobriu que haviam milhares de minúsculos ganchos que poderiam agarrar facilmente qualquer tipo de tecido. Notando que poderia criar um produto com as mesmas características do vegetal, Jorge teve a brilhante ideia de criar o Velcro. Um produto que poderia facilmente disputar espaço com os zíperes e botões, exercendo a mesma função de ambos. Ah, mais uma curiosidade, o nome Velcro vem da junção das palavras veludo e crochê. A oitava descoberta sem querer da nossa lista foi a penicilina. Enquanto fazia seus estudos, o médico escocês Alexander Fleming notou que um fungo estava crescendo em suas amostras de bactérias Staphylococcus. Após perceber que a colônia não aumentava, Fleming descobriu que o fungo presente era uma rara linhagem de Penicillium crisógeno, um fungo capaz de inibir o crescimento bacteriano. Em 1940, nasce a penicilina. Foi pelas mãos desse grande médico Alexander Fleming que o mundo pôde dar início à era dos antibióticos. O nono item da nossa lista é a borracha vulcanizada.
Em 1839, o inventor Charles Goodyear iria entrar para a história, graças a um deslize enquanto fazia experimentos com enxofre. Charles deixou cair um pedaço de borracha sobre um fogão quente. Charles percebeu que ao limpar o local onde a borracha havia caído, ela não derreteu e sim ficou como couro chamuscado e boa parte dela estava totalmente ressecada. Foi aí que ele percebeu que aplicando calor em sua fórmula poderia fabricar um produto impermeável e resistente às variações climáticas. Nascendo assim a borracha vulcanizada, sendo considerado santo grau para os fabricantes de pneu daquela época. A 10ª invenção que foi criada sem querer da nossa lista são os cookies. A chefe Ruth Graves, que viveu em Massachusetts entre 1903 e 1977, na década de 30 cuidava de uma pequena pousada onde todos os dias servia os seus hóspedes com um delicioso biscoito de chocolate. Uma receita simples, feita com vários ingredientes, onde o principal produto era o chocolate meio amargo moído. Certa vez faltou um ingrediente e Ruth simplesmente colocou pedaços um pouco maior de chocolate na massa, criando acidentalmente o tradicional cookie que conhecemos nos dias de hoje. Pode não parecer, mas o cookie, essa deliciosa sobremesa americana, surgiu por esse descuido de Ruth Graves. Em 1997, o cookie se tornou o prato oficial deste estado norte-americano. O último item da nossa lista de produtos criados sem querer é o marca-passo. Nos anos 50, o engenheiro norte-americano Wilson Grayback tentava construir um oscilador para gravar sons do coração. Ao instalar um resistor no circuito de uma das máquinas, notou que ela emitia pulsos elétricos. Logo, Wilson percebeu que esses pulsos elétricos poderiam estimular as atividades do coração caso houvesse algum tipo de colapso. O primeiro teste, em 1958, foi implantar esse aparelho no coração de um cachorro, nascendo assim o primeiro marca-passo. Wilson passou 2 anos aprimorando seu dispositivo. Logo em seguida, recebeu uma patente pelo primeiro marca-passo implantável do mundo. O primeiro marca-passo colocado em um ser humano foi implantado em um paciente de 77 anos que viveu mais de 18 meses com a invenção de Wilson. Em 1985, a Sociedade Nacional dos Engenheiros Profissionais reconheceu o marca-passo de Wilson como um dos 10 maiores avanços da engenharia nos últimos 50 anos. O Wilson ficou conhecido por nunca desistir de um projeto. Mesmo depois de colecionar vários insucessos, sua persistência valeu a pena. Ao falecer com 92 anos de idade, o Wilson deixou para o mundo mais de 150 patentes. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes sociais, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!